A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo bíblico dominical da Igreja Nazarene de Queluz. Convido os irmãos a pegarem suas Bíblias, vamos fazer um estudo. Meu nome é Silas, vou ministrar esse estudo neste vídeo. Esse vídeo será repartido em duas etapas, vídeo 1 e vídeo 2. E peço que os irmãos estejam bem atentos, se possível não ficar com o telemóvel para não distraírem a mente. Vamos usar esse tempo muito útil na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos acompanhar aqui com a leitura bíblica no versículo 24 do livro de Lucas. Deixa eu só aqui deixar a Bíblia aberta aqui. Vamos fazer um estudo hoje sobre o avivamento. Vamos utilizar aqui a passagem dos dois discípulos no caminho de Emaús para nós entendermos o avivamento. Aonde ele está mencionado na Bíblia, onde começou. De fato, este evento no Novo Testamento foi um dos primeiros momentos do avivamento. E hoje nós vamos fazer um estudo mais focado nos dois discípulos no caminho de Emaús e a ressurreição de Cristo, que é algo muito lindo. É onde o avivamento acontece. O que era morto reviveu e nos trouxe vida. Vamos começar com uma leitura no livro de Lucas, no capítulo 24. Nós temos um texto aqui no slide que é do 24, é do capítulo 24, versículo 13 até o 35. Vamos fazer uma leitura mais rápida para nós colocarmos o estudo dentro dos slides para ficar mais fácil e dinâmico. Mas os irmãos leiam a passagem completa em casa, façam essa dinâmica com vocês mesmos, interpretação. É bem legal nós entendermos todo o acontecimento. Aqui tem uma imagem que explica muito bem que fala muito sobre toda essa passagem. Então nós temos aqui uma ideia de como é a passagem inteira, que nós vamos estudar aqui nesse vídeo, e ela fala de uma forma bem dinâmica o que aconteceu. Então eu deixei ela aqui para ficar mais fácil para nós entendermos visualmente o que aconteceu. Amém? Vamos para a leitura. Vamos ler a partir do verso 18 e o 19 e vamos finalizar no 25 e 26. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: És tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E eles responderam: Eis que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Verso 25. Então ele lhes disse: Ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram? Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Nós temos uma passagem aqui, um pouco resumida, para nós entendermos o conteúdo do que aconteceu. Aqui no contexto, após a ressurreição de Jesus, dois discípulos estavam a caminho de Emaús, discutindo os acontecimentos recentes. E nesse trajeto é interessante nós pensarmos da seguinte forma: Jesus tinha passado pela crucificação e os 12 discípulos, que agora se tornou 11, eles fugiram com medo de serem apanhados também, serem capturados mediante a fé que eles criam em Cristo. Então aquele mundo desabou, porque eles não entenderam a verdadeira mensagem e o que os profetas tinham escrito. Eles viveram com Jesus todo aquele processo, todos os milagres, todos os ensinamentos, o sermão da montanha em Mateus capítulo 5. Então, eles viveram tudo aquilo, viram tudo aquilo, mas não viveram aquilo como deveria. Então, os dois discípulos, quando eles saem de Jerusalém e vão numa direção contrária
ao que era o que era esperado dos discípulos, que Jesus tinha falado para eles estarem juntos, eles saem deles e vão. Na Bíblia, a Bíblia é muito clara em dizer que são 2 discípulos e não fala que é um dos 11. Inclusive tem o nome de um, que é Cleopas. Em um estudo mais profundo, existe uma menção de que Cleopas ele era irmão de José. Então ele seria tio de Jesus. E o outro discípulo não é mencionado o nome, e sim só Cleopas. Então nós entendemos que além dos 12, existiam mais discípulos, pessoas que estavam continuamente a serviço de Jesus e ajudavam ele nesse evangelismo, nessa pregação. O legal de nós entendermos esse primeiro período da passagem, para que fique fixo que não é André, não é Tiago, não é João, não é Pedro, não foi nenhum deles. Foram um dos inúmeros discípulos que surgiram após eles. Os principais e os que foram chamados como discípulo primeiro foram os que são os nomes mencionados ali no livro de Mateus, em Marcos, Lucas e João. Nos 4 evangelhos é mencionado o nome deles, dos discípulos. Aqui esses 2 discípulos, eles saem sentido a Emaús, que é um povoado muito próximo para nós nos dias de hoje, mas para eles era uma caminhada um pouco longa, por volta de 11 quilômetros, 12 quilômetros, sentido Emaús. O que nós temos que entender é a situação onde tudo isso aconteceu e no tempo em que aconteceu. A crucificação de Jesus aconteceu na Páscoa, onde todo Israel ia para Jerusalém fazer a grande festa. E neste processo aconteceu algo que foi desesperador para uns, vitória para poucos e grande confusão para uma maior parte, que foi a morte de Jesus por crucificação. Mas que dessa morte nasceu a ressurreição de Cristo, que foi muito estratégico para que aquela quantidade de pessoas que estavam lá para fazer a festa propagasse também a ressurreição de Cristo. Então, nós temos que observar que muitas coisas acontecem no controle de Deus, e isso aconteceu exatamente nesta data. Então, nós vamos pensar em uma pessoa que foi responsável para que a lei judaica tivesse acontecido, que é José de Arimateia. Ele era um dos estudiosos e fariseus, pertencia a um cargo alto ali dentro da religião na época, e ele era um seguidor de Cristo escondido. Ele cria na palavra de Cristo, ajudava a impor em algumas regras, mas ele era uma pessoa que estava ali ao serviço do reino. E quando isso aconteceu, a lei de Roma era que todos os crucificados eram jogados numa vala para que o corpo apodrecesse, todos vissem o que aconteceu, para não irem para a cruz, Então José, entendendo que as cartas e o que tinha deixado pelos profetas, ele entendeu esse processo e ele usou toda a sua autoridade e poder político para retirar o corpo de Jesus, fazer todo o procedimento antes do pôr do sol, que daria no sábado. Então ele que cuidou do sepultamento do corpo de Jesus. Então, algo interessante. Aqui a gente já vê um avivamento. Um homem que não era um discípulo, como os outros que falavam, ele era um discípulo anônimo, que ele fez um serviço para o reino, para que as profecias se cumprissem, que o corpo dele não seria como o dos outros, seria algo especial. Então José de Arimateia, ele teve esse cuidado com a palavra. Então ele conhecia a palavra, ele não vivia ela como vai acontecer futuramente na leitura. Quando nós formos para a carta aos Romanos, nós vamos ter uma ideia de como os judeus mudaram o pensamento e como eles começaram a crer como os gentios. Isso vai mudar numa leitura mais para o futuro ali, na sequência dos livros da Bíblia. Voltando agora para os 2 discípulos, sabendo que uma parte foi cumprida, outra parte estava sendo descumprida, que era os discípulos estarem juntos,
Jesus falou aqui, ele ia ressuscitar. Então, 2 discípulos saíram, fugiram. E neste caminho aconteceu algo muito extraordinário. O que aconteceu? Eles estavam numa discussão, conversando. E aí? O que aconteceu? Por que agora estou com sentimento de estar órfão? Eu acreditava que Jesus ia nos libertar dessa prisão de Roma, esses impostos, que ele ia ser rei. Então, os discípulos eles tinham esse pensamento de que iria acontecer algo muito extraordinário que eles não enxergavam. Eles não enxergavam a ponto de estarem cegos. Na leitura, quando nós vamos ler aqui do versículo 24, do capítulo 24, do 13 até o 35, a gente vai ver que tem uma parte que fala assim, que eles estavam cegos, eles não viam o que estavam na frente deles. Então eles não conseguiam enxergar o poder de Deus na vida deles ali e o que estava se cumprindo. Então eles quebraram aquilo que Jesus tinha ordenado à vida deles. Então eles fugiram, foram para um povoado mais próximo que tinha, que era Emaús, e no sentido de curar essa tristeza, essa grande perda e viver um pouco do luto. Enquanto outros, como Maria e as mulheres que foram levar toda aquela os incensos, os perfumes para cuidar do corpo após o Shabat, que era o sábado, elas, quando viram a pedra removida, elas já entenderam o que era a ressurreição de Cristo. Tanto é que elas correram para avisar os outros discípulos. E esses 2 discípulos saíram daquilo que era ordenado a eles. Então, quando eles estão no caminho para Emaús, acontece algo extraordinário que eu havia mencionado. O extraordinário é que o próprio Jesus vem de encontro com eles e começa a caminhar com eles. Quando eu paro para pensar que eles caminharam com Jesus já com o corpo glorificado, ressurreto, a ponto deles não reconhecerem Cristo, e ele chega assim, Jesus chega para eles, eu penso de uma forma muito engraçada. É como se a gente estivesse fazendo uma caminhada, sei lá, indo para... Vamos supor que você está saindo de onde você mora e vai caminhar. Hoje eu vou fazer uma peregrinação, vou para um lugar ali, vou ter que caminhar bastante tempo, então eu vou preparar uma água, algo para comer no caminho. Então eu vou fazer uma caminhada e você chama um amigo para fazer uma caminhada. De repente chega um homem no meio do caminho e fala para vocês: e aí galera, por que vocês estão tristes? O que está acontecendo que vocês estão aí tão com essa cara de derrota? Eu imagino que Jesus chegou num quebra-gelo, né, conversando com eles, e eles chegam a ponto de falar para ele assim: você é o único visitante em Jerusalém que não viu o que aconteceu? Então, acho que esse papo ele surgiu ali no meio e é mencionado aqui na Bíblia. E é muito legal que eles têm essa conversa e Jesus para ouvi-los. Ouve o que eles falam, que eles estão tristes, que eles acreditavam que Jesus ia tirar eles dessa prisão. Então eles não conseguem mais fazer enxergar quem está com eles, né? Aqui tem um slide que nós vamos ler agora, que é bem legal. Jesus se junta a eles, mas eles não reconhecem, como eu já estava dizendo aqui. Jesus pergunta sobre o que eles estão discutindo. E eles relatam a morte e a ressurreição de Cristo. E eles estão muito desanimados. Aqui nós vamos para uma referência que Lucas vai mencionar, que fala sobre a repreensão que Jesus dá a eles. Acho isso um pouco engraçado na Bíblia, porque Jesus chama eles de tolos, né? Jesus chega assim: tolos, vocês são os únicos que não perceberam que cumpriu a profecia. E Lucas ele vai de encontro com esse estudo, ele é um grande pesquisador. Então quando ele vai escrever esse livro, que hoje nós lemos como livro de Lucas, ele escreveu com uma pesquisa profunda. Então acho que ele foi conversar com os discípulos: olha, como é que aconteceu aquilo? O que aconteceu com você? Então ele conseguiu capturar essa palavra que Jesus chamou: seus tolos, queridinhos, lindos, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Eu estou aqui na frente de vocês, vocês não estão enxergando isso.
Então, essa repreensão que Jesus dá a eles é algo carinhoso, chamar eles para uma atenção. E eu acho incrível que a partir desse momento da caminhada, ela muda. Porque primeiro eles estão no caminho de Emaús com uma profunda tristeza. Deste momento em diante, a caminhada até chegar onde eles vão, vira até um convite. Olha, o senhor não quer, você não gostaria de dormir aqui conosco, comer conosco? Então é algo interessante, que explica as escrituras, começando por Moisés e todos os profetas, mostrando como tudo apontava para ele. Então, quando essa trajetória final da caminhada até chegar onde eles iam, que era Emaús, Jesus começa a adverti-los, a explicar as escrituras para eles. Então, aquilo começou assim, a arder no coração deles. Então, o avivamento começou a nascer no coração deles. Eu penso que em algum momento eles se cutucavam assim, nossa, quem é esse cara que está aí explicando para nós? Nossa, agora está ficando mais claro para nós que a morte dele era um propósito. Então eu acho que aquilo foi movendo o coração deles a ponto deles enxergarem que este homem era algo divino na vida deles naquela caminhada. Trouxe vigor, trouxe vida. Que o avivamento faz isso. O avivamento ele toca aquilo que estava a falecer ou que morreu, reviveu. Por isso que a palavra se chama avivamento. Aquilo que era morto hoje vive. Então, a nossa fé, ela é voltada para um avivamento. Então, todo cristão tem que ter diariamente a convicção de que eu sou um avivalista. Eu prego as boas novas. Eu vivo o que os meus olhos não vê, mas o que o meu coração sente através do Espírito Santo. Então esses homens começaram a enxergar esse processo e que no coração deles ardiam. Então nós concluímos aqui hoje a nossa primeira aula e chegamos até este ponto para entendermos que existiu um processo de tirar as escamas dos olhos deles para eles enxergarem o que Cristo era. E no decorrer da próxima aula vamos chegar ao ponto onde Jesus partiu o pão. Então nós encerramos a aula hoje aqui. Quero que os irmãos estudem essa passagem, entendam que o avivamento é algo que já tinha falecido e hoje reviveu, e que prestar atenção no que os profetas escreveram fazia parte do processo da morte e ressurreição de Cristo. Amém? Obrigado por assistir essa aula. Vamos postar nossas redes sociais e vamos ter a segunda aula em breve. Graça e paz, meus irmãos.